Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Professor Eric e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que nós podemos aprender com a peste negra. A peste negra foi uma pandemia que ocorreu no século XIV que dizimou praticamente 1/3 da população da época. Mas antes de você ir para o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e ativar as notificações para ajudar o coleguinha aqui, beleza? Vamos pro vídeo! O que foi a peste negra? A peste negra foi uma pandemia que assolou o continente europeu do século XIV ao século XVI, também conhecida como peste bubônica ou Black Death. A doença causada pela bactéria Yersinia pestis já havia assolado o mundo antes. Alguns historiadores vão dizer que no século VI ela já havia assolado o continente europeu. E mesmo depois do século XVI, isso já lá no século XIX, ela vai voltar a assolar o mundo novamente com seus picos de doença ao redor do mundo. Isso porque o primeiro antibiótico ele só vai ser criado no século XX. A penicilina só vai ser descoberta, que foi o primeiro antibiótico, só vai ser descoberto na Primeira Guerra Mundial, isso já no século XX. Então até o século XX não existia uma forma de combater diretamente a doença causada por essa bactéria. A peste negra, essa que ocorreu nos séculos XIV aos séculos XVI, vai mudar drasticamente a forma como o mundo medieval e o mundo moderno vivia. Ela vai provocar diversos tipos de reações. Isso porque algumas cidades europeias, que naquela época não eram tão grandes como hoje, vão ter praticamente 1/3 da sua população dizimada. É que as pessoas morriam cerca de 1 a 3 dias depois de apresentarem os sintomas. A bactéria que chegou pelos navios através dos portos de Gênova e Veneza na Itália vai rapidamente se alastrar pelas cidades. Isso porque as condições de higiene das cidades não eram lá das melhores. A bactéria estava na pulga, esta estava nos ratos e esses estavam em todos os lugares, nos navios, nas cidades, nas casas, nas feiras, nos comércios, em todos os lugares. Então a doença rapidamente se alastrou por todas as cidades europeias, ou por grande parte delas. Um grande medo se instaurou nas cidades europeias. Isso porque ninguém sabia de onde vinha a doença e nem sabia como combatê-la. Ela simplesmente apareceu e começou a matar pessoas. E as pessoas não sabiam o que fazer, meu Deus do céu, o que fazer com essa doença. E quando o ser humano está com medo ou não consegue explicar um fenômeno que está, inclusive, devastando as cidades, ele vai procurar culpados e justificativas plausíveis para a sua época. Lembrando que no século XIV ao século XVI a ciência não era tão avançada, não existia uma organização mundial da saúde, não existia uma parceria mundial para combater nenhum tipo de pandemia. Então as pessoas não sabiam o que fazer. As pessoas só viam os seus familiares, os seus conhecidos e os seus colegas morrendo da noite para o dia. E consequentemente elas vão procurar como justificar isso. Algumas pessoas vão olhar para o lado religioso e vão dizer que isso é uma punição divina, que a peste negra é uma punição enviada por Deus para punir os pecadores. Alguns vão dizer, inclusive, que seria um segundo dilúvio. Já outras pessoas vão culpar os judeus, os estrangeiros e outras pessoas e outras etnias por terem trazido essa praga, esta doença, e vão, consequentemente, discriminar e até caçar essas pessoas. Isso porque eles não conseguiam explicar o que estava acontecendo. Mas é óbvio que a peste não escolhia, ela podia atacar qualquer um. Qualquer pessoa, qualquer indivíduo estava sujeito a ser acometido pela doença. O desespero era tanto que em algumas cidades vai ser registrado fogueiras de purificação, em que mortos e vivos vão ser queimados em uma tentativa falha de conter o avanço da bactéria. Preciso nem dizer para vocês que isso sequer adiantou. Alguns religiosos vão inclusive instaurar a seita dos flagelantes, onde eles acreditavam que a punição corpórea seria uma forma de você aliviar os seus pecados e consequentemente não ser atingido pela peste, que seria
uma doença enviada por Deus para punir os pecadores. Vai ter relatos de pessoas que simplesmente abraçaram a desgraça da peste e vão viver intensamente os seus últimos momentos de vida, com muita bebedeira, muita fornicação e muita coisa que eles consideravam ser as últimas coisas que elas fariam antes de morrer, já que a peste ia chegar a todos, né? Preciso nem dizer que isso nem funcionou também. Tanto porque vai continuar acontecendo a disseminação da doença, que ela era passada pela mordida da pulga, pela mordida do rato e pelas pessoas. É de pessoa para pessoa, né? E aqueles religiosos que viam nos pecadores a culpa pela desgraça da peste. Bem, esse foi um pequeno resumo do que foi a peste negra na Europa, de como ela transformou as cidades, de como as pessoas reagiram a isso, né? E o que nós podemos aprender hoje quando nós estamos vivendo enquanto nós estamos vivendo a pandemia do novo coronavírus? Existe algumas diferenças entre o coronavírus e a peste negra. Um é bacteriano e o outro é viral. Os seus sintomas são similares e a sua taxa de letalidade também são similares. Entretanto, além dessa comparação biológica, tem algumas lições que nós podemos tirar quando nós olhamos para o passado, quando nós olhamos para a história e podemos, entre aspas, aprender com isso, né? Podemos usar de exemplo para aplicar nos nossos dias de hoje, certo? 1. Precisamos confiar na ciência. Como eu falei para vocês, no século XIV, sequer existia uma Organização Mundial de Saúde, sequer existia qualquer tipo de organização que pudesse tentar combater e controlar a doença de forma generalizada. 2. Respeitar as recomendações médicas. Naquela época, as pessoas não sabiam do que estava acontecendo, não sabiam sequer que era uma bactéria, não sabiam sequer o que causava aquilo, o que ocasionava aquilo e como ele era transmitido, como evitar a sua transmissão, como conter a doença. Hoje nós sabemos praticamente tudo sobre o novo coronavírus, a sua forma de contágio, como combatê-lo, né? Ainda não chegamos na cura, certo? Ou em uma vacina, mas estamos perto disso acontecer. Enquanto isso não acontece, precisamos seguir as recomendações médicas que o nosso tempo de hoje tem, né? Se nós temos uma ciência que é capaz de dizer, olha, não faça isso, que é uma forma de você evitar a contaminação, vamos pôr em prática. Usar bastante álcool em gel, lavar bem as mãos, usar máscara quando for sair na rua e principalmente respeitar a quarentena. Mas a terceira lição, que para mim é a mais importante delas, é: não deixe que o medo controle as suas ações. Não existe um culpado pelo coronavírus, assim como não existia um culpado pela peste negra. Tudo bem ter medo, é um sentimento plausível. Nós, seres humanos, nós, seres vivos como um todo, em momentos de incertezas e de dúvidas, temos esse tipo de sentimento. É normal, não tem problema. Respire fundo. O mundo já passou por muitas coisas e vai passar por essa. Mas nós precisamos ter consciência do que nós estamos vivendo e não deixar que pessoas mal intencionadas utilizem do nosso medo para propagar discursos de ódio, seja xenofóbico, seja racistas, seja até um fanatismo religioso. Não existe um culpado pelo vírus. O que nós podemos fazer hoje com a nossa ciência é controlá-lo, né? É aprender a lidar com ele. Eu sei que é muito triste, nós estamos vivendo momentos que nós olhamos pelo noticiário e caramba, não para de subir o número de vítimas e etc. Mas respire fundo. O ser humano já se mostrou ser muito pior do que qualquer tipo de pandemia. Então não deixem que utilizem do seu medo para propagar discursos de ódio. É um momento em que nós, mesmo distantes uns dos outros, devemos estar juntos. Não é momento de
procurar culpados, como se isso fosse resolver a pandemia mundial do coronavírus. Hey, espero que você tenha gostado do vídeo. E se você está aqui apenas pelos videogames e assistiu toda essa aula aí sobre a peste negra e você quer saber, Eric, como eu posso jogar um jogo que tenha esse tema envolvido? O único jogo, pelo presente momento, que eu achei e que eu venho jogando, em que eu venho jogando sobre a temática da peste negra, é o chamado Plague Tale: Innocence. É um jogo de 2019, se eu não me engano, um jogo muito legal que eu venho jogado aqui no canal. Então não se esqueça de se inscrever no canal, de dar joinha no vídeo, de ativar as notificações e de acompanhar os próximos vídeos. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse mini resuminho e desse vídeo que foi uma tentativa de trazer uma esperança em que nós podemos olhar para o passado, para entender o presente e principalmente, se cuidem, bastante álcool em gel nas mãos, lavem as mãos, máscara e fiquem em casa. Até o próximo vídeo, galera. Fui!